Olá, que Deus abençoe a sua vida, te dê a paz, a esperança e a certeza que um dia encontraremos com Cristo na glória. Ora vem, Senhor Jesus, este é o nosso sonho. Eu sou o Wellington Dias e você está no canal Dias de Fé. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome de Jesus. O que você diz para Deus em meio às lutas? O que você diz para Deus em meio às aflições? O que você diz para Deus no sentimento bem triste, pesado e forte no seu coração? É sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Paulo e Silas tinham tudo para reclamar de Deus, porque eles libertaram em nome de Jesus uma mulher que estava possessa de um espírito de adivinhação. E aquela mulher dava muito lucro aos seus senhores, porque naquela época isso era comércio, porque ela falava sobre aquilo que ela revelava. E ela falava: esses são os discípulos do Deus Altíssimo que falam o caminho que nós devemos seguir para nos salvar. Mas só que ela dessa vez não estava falando mentira. Ela estava falando a verdade. Mas aquele espírito de adivinhação, Paulo e Silas o repreenderam, falou que o Senhor Jesus te repreenda em nome de Jesus. E aquele espírito saiu. Mas logo após Paulo e Silas terem, em nome de Jesus, libertado aquela mulher, eles apanharam em praça pública, porque aquela mulher que estava acorrentada, que estava aprisionada por aquele espírito maligno, era fonte de renda para aquele povo, era atração, como se fosse hoje, era uma atração turística. Ela revelava aquilo que acontecia. Tipo um exemplo, o que eu estou pensando agora? Um exemplo básico assim. Mas ela revelou quem eram aqueles homens. Ela não revelava, ela adivinhava. Só que aquele espírito sabia quem eram aqueles homens, servos do Deus Altíssimo. E foi falando com eles, até que o Paulo foi e o repreendeu. E ele saiu. E quando menos esperou, Paulo e Silas foram presos. Na cadeia, com certeza, apanharam bastante. Eles poderiam falar com Deus: Deus, Pai, estava fazendo a tua vontade, libertamos aquela mulher no seu nome, e é isso que nós ganhamos. Eles não falaram isso, mas ao contrário, eles cantavam louvores. Imagina a dor que esses homens estavam sentindo. Eles tinham algemas nos braços para ficarem para o alto e nas pernas para que eles não pudessem andar. Eles eram presos de todo sentido e da forma mais desconfortável possível. Imagina aqueles homens todos flagelados, todos machucados, tudo espancado, inchado, cheios de hematoma, e ainda cantavam louvores. Eu te pergunto, qual louvor que você canta em meio à dor? Qual o louvor que você puxa em meio à dificuldade hoje? Qual o louvor que você puxa em meio às tribulações? Com certeza, muitos de nós falaríamos: nenhum. Eu fui provado nesse ponto e eu cantei Será Sempre Deus, porque teve uma época meio difícil para mim. Minha esposa estava enferma, entre a vida e a morte, e eu sempre cantava o hino Será Sempre Deus na igreja, no louvor da igreja. E nesse dia eu estava no serviço, ansioso para saber notícias sobre ela, como que era o quadro dela não era bom, mas Deus falou: filho, qual louvor que você canta para mim no momento das suas aflições? Eu comecei a cantar, meio engasgado, triste, chorando: será sempre Deus, e sempre me amarás, não desampararás e sempre me ouvirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando o que é amar.
que o Senhor sempre vai ser Deus. E eu cantava também, depois que você abre os seus lábios para Deus e louva de verdade, você sente o refrigério acontecer na sua vida. Eu não estou falando isso da boca para fora, mas eu estou falando um pequeno testemunho para você saber que em meio às provações, eu sei o quão difícil é você abrir os seus lábios e exaltar a Deus no meio da luta, no meio da dificuldade. Mas faça de coração, porque quando a palavra fala, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, é aquilo que Paulo e Silas fizeram. E à meia-noite as cadeias caíram, as cadeias se romperam, e eles jubilaram, eles foram soltos. E houve um soldado que viu aquele tremor acontecendo e foi procurar os presos, mas não achou ninguém. Sabe o que o soldado fez? Ele ia tirar sua própria vida. Aí Paulo e Silas vão e aparecem: não faça isso, nós estamos todos aqui, não precisa fazer isso. Aí aquele soldado falou: o que eu faço para herdar a salvação? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aí houve salvação naquele lar. Deus entrou naquela casa. Eu te falo, mesmo que suas lutas sejam grandes, mesmo que as suas dificuldades sejam difíceis de ser vencidas, mesmo que para você esse deserto pareça ser enorme, ou você está no labirinto e não vê uma saída, saiba, quando você adora a Deus, quando você exalta a Deus de todo o seu coração, não existe ferrolhos, não existe portas que se fechem diante da voz do Senhor. Não há barreiras que te impeçam de vencer. Saiba, Deus não deixou de ser Deus pela sua dificuldade, pela sua luta, pela sua tristeza, pela sua dor. Mas Deus sempre será Deus, independente a sua luta, a sua dificuldade, a sua aflição. Saiba que Ele não desiste de você. E o plano dele para sua família é o que ele fez com esse soldado. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Hoje eu te pergunto, qual hino você cantaria no momento de dificuldade a Deus? Mesmo sabendo que em momentos difíceis é difícil até de abrir a boca, é difícil de clamar, é difícil de adorar, mas basta que você comece a falar um ar. O Senhor faz os rios de água viva fluírem do teu interior. E naquele momento que eu louvava a Deus e exaltava a Deus, logo me ligaram do hospital e falaram: a sua esposa está de alta, pode vir buscá-la. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, um milagre aconteceu, porque eu creio e eu sei no Deus em quem eu tenho crido. E eu falo esse testemunho não para me exaltar, porque toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. E Ele sempre será o Deus da minha casa, Ele sempre será o Deus da minha família, Ele sempre será o Deus da minha salvação. E eu profetizo, Ele sempre será o Deus da sua vida e da sua casa e da sua família e de todos aqueles que te rodeiam. Agrada-te do Senhor, que Ele satisfará todos os desejos do teu coração. E o desejo de Deus é que nenhum dos seus se perca, mas que todos alcancem a vida eterna. Quero orar por você, quero agradecer a Deus pela sua vida, pois você é muito bem-vindo e que Deus possa ter falado no seu coração hoje e continuar falando contigo a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, o Senhor será sempre o Deus da nossa vida, o Senhor será sempre Deus da nossa salvação, ó Pai. Abençoa este que está ouvindo essa mensagem, que está recebendo no seu coração essas palavras proféticas, ó Pai, em nome de Jesus, que a cada dia eles possam crer, ó Pai, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, que eles não venham, Pai, tropeçar
Mas mesmo que eles tropecem, ó Pai, e caiam, mas saibam que o Senhor os levanta, ó Pai. E mesmo, ó Pai, que as lágrimas venham, ó Pai, que saibam que o Senhor colhe a todas e que é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar, ó Pai. Abençoa, toca, Pai, desde o fio de cabelo da tua cabeça até a planta dos teus pés, que eles saibam que não estão sós, mas o Espírito Santo está com eles hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E saiba, independente da circunstância, Deus será sempre Deus. E Ele nunca mudará. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.